Se você está deprimido, você está vivendo no passado. Se você está ansioso, você está vivendo no futuro. Se você está em paz, você está vivendo no presente. Essa é uma das afirmações do taoísmo chinês, o Tao, refletida através do conceito de Wu Wei. E para compreender plenamente o Wu Wei e o estado de flow, que são extremamente similares, entender como expressões da nossa real natureza, é crucial examinar o conceito de não dualidade, que eu já venho falando aqui há algum tempo nos meus vídeos e nos meus artigos. Não dualidade é um princípio filosófico e espiritual, segundo algumas correntes, para mim simplesmente um jeito de viver a vida e ver o mundo, que propõe a unidade fundamental de toda a existência, que vai além das aparentes separações, divisões e até oposições que a gente percebe no nosso dia a dia. No contexto do Wu Wei e do Flow, a não dualidade ela se manifesta de várias maneiras. Eu vou citar algumas, né? A unidade entre o sujeito e o objeto, onde no Flow e no Wu Wei a distinção entre eu, aquele eu que age, e a ação que está acontecendo, ela se dissolve. O ator se torna uno com a ação e transcende aquela dualidade habitual entre sujeito e objeto que a gente está tão acostumado a ver, né, e a sentir e a viver dessa forma. Nós fomos condicionados, treinados para ver o mundo dessa forma desde os nossos 1 ano e meio, 2 anos, no máximo 2 anos e meio de idade, quando a gente se percebe diferente do resto do mundo. Isso é um condicionamento. A gente pode entender que isso é uma forma, é uma bela ferramenta para a gente lidar socialmente, né, com o mundo. Mas não para aí. A gente deveria entender que isso é só um código. O segundo ponto é a transcendência do tempo. Tanto no Wei como no Flow, a experiência subjetiva de tempo, né, ela se altera. Momentos que parece que anda mais rápido, outros que parece que anda mais devagar. E isso aponta para uma realidade que vai além da dualidade convencional de passado, presente e futuro, linha do tempo, né? O Tao Te Ching, que foi escrito por Lao Tse ou Lao Tzu, supostamente, ninguém sabe se esse indivíduo existiu realmente, mas foi um documento que tem uma origem por volta de 600 anos antes de Cristo, e ele traz pela primeira vez a ideia de Wu Wei. Faça aquilo que consiste em não agir e a ordem prevalecerá. O livro fala sobre isso. Alguns anos depois, o contador de histórias Chuang Tzu, que é taoísta, ele explica essa ideia com mais detalhes. Do vazio do sábio surge a quietude. Da quietude surge a ação. E da ação, a realização. Mas não tem uma tradução precisa para o Wu Wei. Tem um cara, que é um filósofo inglês, que morreu no começo dos anos 70, o Alan Watts, ele preferia o termo não forçar, e eu concordo plenamente, não forçar é uma excelente tradução para o Wu Wei. O Alan Watts foi um dos primeiros a interpretar a sabedoria oriental para o público ocidental, foi ele que fez essa ponte lá atrás. Mas é difícil para nós ocidentais entendermos esse conceito, porque a gente vive numa cultura voltada para a ação, fazer, e não fazer nada parece coisa de maluco, né? O Wei mostra que quando a gente para de fazer, e fazer, e fazer, que é o nosso símbolo da sociedade moderna, né, o fazer humano, não o ser humano, quando a gente para de fazer isso, né, e observa, e espera, a gente vê as forças externas com muito mais clareza. E a gente faz movimentos mais sábios, vamos dizer assim. Quando a gente age apressadamente, cada passo que a gente dá é um erro em potencial, com a emoção e, claro, o ego, conduzindo as nossas decisões. Todos nós temos uma quantidade que é finita de energia, ela não é infinita, né? E quando a gente não age, a gente conserva essa energia para gastar essa energia no momento certo, pela razão certa. Então, o Wei não é sobre acomodação, deixar para depois, resignação ou até preguiça, procrastinação, não é nada disso, é sobre autopreservação, que é uma habilidade importante, especialmente hoje em dia. Então, nesse momento, eu aqui estou sentado, quieto, atento, pronto. Imagina, para, não faz nada. O que isso tem a ver com flow? Wu Wei e flow são pensar e agir de forma intuitiva. Pensa no Wei como uma onda no oceano, ou vento. O mestre deixa as coisas irem e virem. O mestre age sem fazer nada. O mestre não faz nada, mas não deixa nada por fazer. Mais uma frase do Tao Te Ching. O Wu Wei é uma participação sem propósito final.
que independe totalmente de desejo. Não tem esforço, não tem agenda. O que também aqui é muito parecido com o flow, quando a gente fala do ser autotélico, né? A ação pela ação em si, não pelo objetivo da ação. Segue o flow. O Wei é aquele esquiador que esquece a própria existência e se torna a montanha que ele está descendo. É o arqueiro que se transforma na flecha e sente que é impossível não acertar o alvo. Ele é um só com a flecha. É o surfista que se funde com a onda. Vamos pensar nos animais. Eles estão em constante estado de flow. Eles vivem aqui agora, no momento presente. Só existe isso para eles. Eles seguem os instintos. E eles são parte de um todo harmonioso. Qualquer animal. Ele não se afunda no passado, não teme um futuro que está vindo, ele não fica ansioso por isso. Ele vive num estado eterno de consciência plena. Você simplesmente deixa as coisas acontecerem da maneira que a ordem natural determinou. E elas funcionam da maneira que elas precisam acontecer. É o que é. Você pode não concordar com isso, nem gostar do resultado do que está acontecendo para você na sua vida agora, ficar desapontado, ressentido, sofrer com isso, com o que está acontecendo. Às vezes é uma coisa que não é boa. Mas quando você olha para trás, você provavelmente vai perceber o caminho necessário que a vida percorreu naquele momento para estar onde está, fazendo o que você está fazendo no aqui e agora. Eu costumo dizer que é muito como, às vezes, você perdeu um avião, né? E foi por uma boa razão. Mesmo se você tivesse tentado terminar naquele lugar do teu objetivo de forma sem se deixar levar por essa influência natural, você provavelmente não poderia ter criado um caminho melhor. E poderia até ter cometido erros durante esse caminho. Não tem como colocar o poder do Wei em termos estruturados, descritivos, acadêmicos, ou até numa categoria. Talvez o Jung tenha chegado perto disso quando ele fala de sincronicidade. É simplesmente aquilo que acontece quando você segue o fluxo da vida e a sua intuição. Se a gente, como sociedade, não puder desviar dessa busca infinita, incessante, por conhecimento, por tecnologia, por crescer, por mais, né? E não parar para pensar que existe uma ordem natural das coisas, a gente vai sofrer. E a gente já vem sofrendo com isso, né? A gente está num ponto muito determinante do nosso futuro como sociedade e como existência. Então é o seguinte, vamos resumir. Wu Wei é um conceito do Tao chinês que significa ação sem esforço, onde as ações fluem naturalmente em harmonia com o Tao, que é essa grandeza, a nossa real natureza, essa consciência desperta. Então não tem resistência, não tem esforço, não tem desejo pelo resultado final, que é o autotélico, né, do flow, que é aquele estado de imersão total numa atividade, concentração intensa, a fusão da ação e da consciência, né, e o prazer que está dentro da própria atividade. Na natureza humana, os dois estados são vistos como expressões, né, da gente. E eles emergem quando a gente não está obstruído por padrões mentais ou condicionados pelo ego, pelas nossas crenças e valores que muitas vezes são limitadores. Para ter mais ideias e se aprofundar também um pouco mais nesse tema, essa semana eu vou lançar mais uma edição do Psiconauta, com um texto bem detalhado sobre tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo. Vai estar lá na minha newsletter no Substack e também no LinkedIn, O Psiconauta. Nessa semana agora que está começando. Que seja boa para você, que o flow esteja com você e até sempre.